ao Congresso Nacional projeto de lei orçamentária para 2018. Previsão de déficit nas contas públicas está desatualizada. Privatização da Eletrobras divide opiniões dos senadores. E exposição no Senado mostra a série de documentos manuscritos dos imperadores e regentes do Brasil. São as chamadas Falas do Trono. Hoje é sexta-feira, 1º de setembro, e esses são os destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, muito bom dia. O governo encaminhou ao Congresso Nacional o Orçamento da União de 2018, mas a meta fiscal, que amplia o déficit nas contas públicas, chegou com um valor abaixo do real. O governo já sabe que as contas públicas vão ter um déficit de 159 bilhões de reais neste ano e não de 139 bilhões como estava previsto. Ampliar a meta fiscal não é um desejo de ninguém. Nós gostaríamos de estar aqui discutindo um superávit fiscal, onde nós pudéssemos ter recurso para investir em obras de infraestrutura, gerando emprego, oportunidade, o Brasil crescendo e os brasileiros e as brasileiras crescendo junto com o Brasil. Mas essa não é a realidade do momento, por isso precisamos de muito equilíbrio, muita serenidade, muito esforço comum e conjunto para que nós possamos encontrar o caminho para sair dessa crise o mais rapidamente possível. O Congresso até se reuniu para tentar aprovar a nova meta fiscal antes da chegada do orçamento. Foram mais de 11 horas de sessão. Ainda assim, não deu tempo de terminar a votação. Faltam votar 2 destaques. Uma nova sessão está marcada para terça-feira. Ficam apenas 2 itens pendentes que não interferem em nada. O governo mandou a meta antiga por causa do prazo, ele tinha que chegar aqui no Congresso hoje, mas automaticamente está aprovado. A Comissão Mista de Orçamento já apresentou um calendário para a tramitação da Lei Orçamentária Anual. Pelo cronograma, o relatório geral deve ser apresentado até o dia 8 de dezembro e votado até o dia 13. Depois disso, a previsão é que o plenário do Congresso Nacional vote o projeto até o dia 19 de dezembro. Empresas que são obrigadas pela CLT a empregar de 5% a 15% de aprendizes e a matriculá-los nos cursos de serviços nacionais de aprendizagem, como o Senai e o Senac, poderão agora destinar 10% dessas vagas para a formação técnico-profissional em áreas relacionadas à prática de atividade desportiva. Além disso, serviços de infraestrutura e promoção de eventos esportivos também foram contemplados com uma lei publicada hoje no Diário Oficial da União. O modelo de privatização da Eletrobras deve ser anunciado nos próximos dias. A venda da estatal tem gerado debates no plenário do Senado. A Eletrobras foi criada há mais de 60 anos. O anúncio de que parte da empresa deve ser vendida gerou contrariedade na oposição, que defendeu, por exemplo, que o modelo de gestão pública da empresa promove inclusão social, porque leva energia a lugares que não têm apelo comercial. Certamente não fosse a existência da Eletrobras, nós não teríamos tido programas como nós temos hoje, Luz para Todos. Programa Luz para Todos, que leva energia para aqueles que vivem nos rincões mais distantes de nosso país. Não fosse a Eletrobras, certamente, nós não teríamos tantos investimentos, senadora Regina, no Nordeste brasileiro, no Norte brasileiro, porque não são nossas regiões as que dão lucro, são exatamente as regiões mais ricas economicamente, mais povoadas. A presidente do PT acredita que a privatização da Eletrobras vem numa tentativa de resgatar as contas do governo. Para ela, a alternativa é duplamente negativa. O Brasil não cobre o rombo fiscal e ainda fica sem a empresa. Estão vendendo patrimônio para fechar a conta. São incompetentes para lidar com a crise. Incompetentes.
incompetentes para tirar o país desse problema econômico. Incompetentes. Já o professor de economia Vander Mendes concorda com a análise do governo. A Eletrobras precisa de investimento, inclusive para acompanhar a volta do crescimento do país. É uma empresa muito grande hoje, tem uma quantidade de funcionários também muito grande e é claro que hoje isso tudo se tornou um peso sobre ela. E ela precisa hoje de capital principalmente para investimentos futuros, fazer investimento para os próximos empreendimentos na área de energia. Ela não tem esse dinheiro. Então, ela começou conversando sobre saneamento, começar a melhorar. Se eu não me engano, você teve plano de demissão voluntária, incentivos, né, para reduzir o quadro de funcionários. A gente está vendo que isso não funcionou. Então, é claro que a empresa está tentando se sanear. Se ela se tornar uma empresa privada, aí sim o objetivo dela é puramente econômico. E aí, então, ela consegue se sanear muito mais rápido, apesar que nós vamos ter algumas consequências sociais, como, por exemplo, desemprego. O senador Fernando Bezerra reforça o argumento do professor, de que a Eletrobras não tem fôlego para novos investimentos. As ineficiências da gestão da Eletrobras. Estima-se perda de valor da ordem, senhor presidente, de 85 bilhões de reais. Essa foi a perda de valor da empresa por ter custos administrativos bem acima das empresas concorrentes. Fim da imunidade tributária para as igrejas. Essa proposta pode se tornar projeto de lei e tramitar aqui no Senado. E quem tem mais informações sobre esse assunto é o apresentador do programa Alô Senado, Hermes Coelho. Hermes, o que argumenta o autor dessa proposta? Bom dia, Tiago. Só para corrigir, para não ter ciúmeira, a Sabrina Mancio que apresenta o Alô Senado. Eu sou da equipe. Isso, eu sou do Parlamento Brasil, que entra logo em seguida. Mas vamos falar dessa proposta, que é uma proposta polêmica, Tiago. É o seguinte, ela foi feita pela Gisele Helmer, do Espírito Santo. E o argumento dessa capixaba é que o Brasil é um país laico e não pode favorecer nenhuma religião com isenção tributária. Ela também afirma que deixar de cobrar impostos de igrejas favorece a corrupção de líderes religiosos, como temos visto em muitas manchetes nos últimos anos. A Gisele elaborou a sugestão legislativa no início de 2015 e, em 4 meses, mais de 20 mil pessoas apoiaram a iniciativa pelo portal E-Cidadania. Tiago. Hermes, como é que está a tramitação dessa proposta? Olha só, a tramitação segue o caminho que para a gente é comum, mas para quem está em casa é sempre bom a gente reforçar. Como é que funciona? Ela está na Comissão de Direitos Humanos, o senador, isso porque ela recebeu 20 mil apoios. O senador José Medeiros é o relator que vai emitir um parecer sobre a ideia da Gisele. Se a comissão der aval, a sugestão legislativa se torna um projeto de lei e passa a ser analisada pelas comissões temáticas do Senado. Tiago. Agora, Hermes, quem defende a isenção tributária para as igrejas argumenta que muitas vezes essas igrejas realizam trabalhos sociais que o Estado deveria desenvolver. Então, como é que está a repercussão dessa proposta? Pois é, como você deixou bem claro, ela é muito polêmica e está dividindo a população. Tiago, para você ter uma ideia, no portal E-Cidadania, mais de 145 mil, olha, tem aqui, ó. Mais de 145 mil pessoas estão apoiando a sugestão legislativa da Gisele. E mais de 147 mil não estão apoiando o fim da isenção de impostos para igrejas. Tiago. Ok, então a gente tem que... Você tem alguma coisa a complementar? Primeiro, dizer que isso está desde 2016 na mão do relator, senador José Medeiros, né? Então, a qualquer momento isso pode ser definido na Comissão de Direitos Humanos. E, é claro, a gente continua acompanhando e mostrando toda essa movimentação. E você sabe que pelo E-Cidadania você pode interagir aqui com o Senado e com os senadores mandando suas perguntas, mas também pelo Alô Senado você envia suas perguntas e elas são respondidas pelos senadores. Às 8 da noite, hoje, você tem um encontro marcado com a Sabrina Mancio no Alô Senado. Em seguida, às 8h15, eu tenho que fazer meu jabá, né? Você se encontra comigo aqui no Parlamento Brasil, com as reportagens feitas pelas TVs Câmaras e TVs Assembleias de todo o país. O de hoje tem uma reportagem linda, Tiago, sobre a Fena Doce, a Feira do Doce de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. Não perca. Muito obrigado, Tiago. Tá certo, Hermes, encontro marcado, então. Fechado.
E foi inaugurada no Senado, nesta quinta-feira, a exposição Falas do Trono. Ela traz discursos e documentos históricos da época do Império. A exposição traz alguns dos 73 discursos manuscritos dos imperadores Dom Pedro I, Dom Pedro II e dos regentes. O livro, que tem 180 páginas, traz informações históricas sobre as ações políticas do Brasil na época do Império, desde 1826 até 1889, quando foi proclamada a República. Os discursos dos monarcas aconteciam sempre no início e no fim do ano legislativo e eram proferidos no Palácio Conde dos Arcos, no Rio de Janeiro, que na época era a sede do Poder Legislativo brasileiro. A exposição, ela tem um caráter de divulgação que nós que recebemos, fomos inscritos no programa Memória do Mundo, quando a entidade é inscrita, ela se obriga a dar divulgação ao patrimônio que foi escolhido para ser inscrito no programa. Para homenagear a abertura da exposição, a edição do Jornal do Senado de hoje trouxe um encarte com o discurso de Dom Pedro II sobre a Lei Áurea, de novembro de 1888. A Orquestra Brasileira de Arte, Cultura e História, OBA, veio com músicos trajando roupas da época do Império e tocou Vivaldi e Carlos Gomes. Desde 2014, as mensagens com os discursos dos imperadores do Brasil foram reconhecidas pela Unesco como registro da memória do mundo. Os documentos foram aprovados por um comitê internacional de especialistas e hoje fazem parte do Registro Internacional de Patrimônio Documental. Nessas falas do trono, nós encontramos a história do Brasil desdobrada nas ideias, nas proposituras que se pensava sobre o país, as perspectivas em termos de futuro e também os problemas da atualidade. Nós devemos fazer exposições permanentes para mostrar para o Brasil, para aquelas pessoas que nos visitam, para os estudantes, para os aprendizes, para os curiosos, para os cultos, para os que gostam da cultura e da história do Brasil e do mundo. Eu acho que essa exposição não deve ser apenas uma exposição para o dia de hoje ou para um evento. Ela deve ser uma exposição permanente para que a população brasileira possa, a cada dia mais, conhecer a nossa origem, a nossa história, o nosso presente e o nosso futuro. O arquivo do Senado guarda também os originais da Lei Áurea, da Lei do Ventre Livre e de todos os projetos de lei desde 1826. A exposição vai até o dia 2 de outubro e volta em 21 de dezembro, em nova temporada que permanece até o dia 31 de janeiro. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela sua audiência e continue sintonizado aqui na TV Senado.